gente, tudo bem? Meu nome é Luane. Eu quero convidar vocês para assistir o vídeo da tia Cíntia comigo. Juntar toda a sua família, aperte um gostei, se inscreva no canal e aperte um sininho. Tchau! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cíntia e hoje nós estamos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica. E hoje vamos falar sobre mais uma história de fé e coragem. É a história de José, um jovem fiel a Deus. Então é sobre José que nós vamos falar hoje. E o nosso versículo para nós guardarmos na mente, no nosso coração, está em Salmos 33, verso 18, que diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então esses olhos do Senhor, esse olhar do Senhor para aqueles que o temem é um olhar de proteção, de cuidado. E foi assim que Deus estava olhando para José, com esse olhar para guardar José e para abençoar José. Então José, ele foi o filho de Jacó. Nós falamos em lições anteriores sobre Jacó, que era filho de Isaac, irmão de Esaú. E Jacó se casou com duas mulheres, com Leia e com Raquel, que eram irmãs. E desse casamento aí teve 12 filhos. Porém, Jacó, ele amava a Raquel. E José e Benjamim eram filhos de Raquel. Por isso, Jacó amava mais a José e a Benjamim do que os seus irmãos. E Jacó deu uma túnica colorida para José. E isso causou um sentimento ruim no coração dos irmãos dele. E depois, José teve um sonho. No sonho de José, eles estavam colhendo trigo e o feixe de José ficava em pé e o dos seus irmãos se curvavam diante do feixe de trigo de José. E ele contou esse sonho para os seus irmãos. Aquele sentimento ruim que estava dentro deles só foi aumentando. Depois ele teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, representando novamente a sua família, né? Pai, mãe e os irmãos. E isso José contou para os seus irmãos. Isso gerou um sentimento muito ruim no coração dos irmãos de José. E o coração dos irmãos de José estava assim, ó, um coração triste, chateado, todo sujo o coração. Olha o que tinha dentro do coração dos irmãos de José. Eles deixaram esse sentimento crescer e ele ficou grandão. Sentimento de inveja. Vocês sabem o que é inveja? Inveja é quando nós ficamos tristes por algo que alguém tem, que alguém possui. Você quer ter aquilo que o coleguinha tem e você fica triste porque ele tem, você fica chateado porque ele tem e você não tem. Então tem que ter muito cuidado para não deixar esse sentimento entrar no nosso coração. Outra forma também de você perceber se você está com inveja é você ver se você fica feliz quando acontece uma coisa ruim com ele, com esse seu coleguinha. Se você fica feliz, então presta atenção, você precisa rever para não deixar esse sentimento no seu coração, porque fica um sentimento muito feio, muito ruim, o coração fica bem complicadinho. E esse sentimento de inveja levou, eles ficaram com muita raiva de José, eles não queriam nem ver mais José, de tanta raiva que eles estavam. E eles estavam com ódio, tanto ódio, que eles queriam matar José. Eles ficaram com muito ódio mesmo. O coração dos irmãos de José estava cheio de maldade.
Por isso nós temos que ter muito cuidado. Quando o sentimento ruim quiser entrar no nosso coração, quiser crescer, os nossos pensamentos, nós não devemos deixar esse sentimento crescer. Nós temos que tentar rejeitar esse sentimento, rejeitar essas coisas. E nós devemos encher o nosso coração de amor, de coisas boas, coisas puras. Não é verdade? Então, os irmãos de José estavam tão chateados, querendo matar ele, mas graças a Deus que Rúben, o irmão mais velho, não queria que fizesse mal para José. Assim, Rúben falou para jogar José dentro de um poço vazio, com a intenção de salvar José depois. E assim eles jogaram José ali. Mas enquanto eles estavam lá fora, pensando, maquinando, estava passando os ismaelitas e eles resolveram vender José como escravo. Eles venderam José por 20 moedas de prata para os ismaelitas que estavam passando, uma caravana que estava passando. E eles levaram José, sabe para onde? Para o Egito. E lá no Egito, vamos ver o que aconteceu com José? Está aqui no livro de Gênesis. Olha só, Gênesis capítulo 39, os versículos 1 e 2, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, José, ele foi ali comprado por Potifar, e ali o Senhor abençoou José, porque o nosso versículo fala que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e os olhos do Senhor estavam sobre José. Mesmo José sendo vendido pelos seus irmãos, Deus estava com José. Deus abençoou José. E os irmãos de José fizeram o pai deles achar, pensar que José tinha sido morto por um bicho. Mas Deus estava cuidando de José, cuidando de cada detalhe. E Potifar, ele colocou José para organizar, para administrar toda a casa dele, porque ele viu que Deus estava com José, que tudo que José fazia, ele prosperava, ou seja, tudo que José fazia dava certo, ele fazia bem feito, era muito bom. Porém, a mulher de Potifar cresceu o olho em José, cobiçou José e queria que José ficasse com ela. E José, ele era temente a Deus. Olha só o que José respondeu para aquela mulher, para a mulher de Potifar. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 9, ó. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Olha só, ele falou para ela aqui, falou assim, olha, a única coisa que ele me proibiu foi você. Tudo aqui, ó, eu tenho acesso menos a você, você está proibida. E ele falou assim, você é mulher dele. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então José, ele ali fala para ela, jamais, como que eu vou pecar contra Deus? José, ele era fiel a Deus. Então, tudo que ele fazia, ele pensava se aquilo ali ia ferir a Deus, se aquilo seria algo ruim ou algo bom. E isso está diante de nós todos os dias, escolher entre o certo e o errado, entre aquilo que vai agradar a Deus e aquilo que não vai agradar o Senhor. Dessa forma, gente, a mulher de Potifar não aceitou aquela situação e inventou uma mentira para Potifar, falando que José tinha tentado agarrar ela à força. Olha só o coração dela como que estava também, ó, cheio de maldade, cheio de impureza. Estava um coração cheio de mentira, cobiçando a José e fazendo mal para ele. Então ela falou mentiras sobre José para Potifar, e
Potifar ficou muito enfurecido e mandou José para a prisão. E lá na prisão, gente, José continuou sendo fiel a Deus, assim como ele era fiel a Deus lá na casa de Potifar, diante daquela situação com a mulher de Potifar, ele disse não. Então nós também precisamos ser como José. Tem uma música que diz assim, ó: eu quero ser como José, um servo fiel, ao que era errado disse não, sempre disse não e foi fiel. Então nós temos que ser fiéis, igual a José. E ele ali, mesmo na prisão, ele fiel ao Senhor e Deus, com o seu olhar, guardando, protegendo José. E assim Deus também abençoou José. E o carcereiro, o chefe lá da prisão, ele percebeu que José era diferente, que José era temente a Deus, que José, tudo que José fazia, Deus abençoava. E ele colocou José lá com autoridade sobre os demais presos, para José estar ajudando a ele lá também. E lá na prisão, José, ele interpretou o sonho de 2 empregados do rei. Um foi o copeiro do rei. José interpretou o sonho dele dizendo que ele voltaria a trabalhar para o rei, para Faraó. E o outro foi o padeiro do rei. E José interpretou o sonho dele e disse que ele não iria voltar a trabalhar para o rei, que ele seria enforcado. E dessa forma aconteceu. E José pediu para o copeiro, falou: quando você chegar lá diante de Faraó, lembra de mim. Lembra, né, da minha situação, eu estou aqui injustamente. Mas sabe o que aconteceu? Quando o copeiro chegou lá, restituiu o seu emprego de volta, ele se esqueceu de José. Mas Deus não se esqueceu de José. Deus, ele não esquece de nós. Mesmo que pareça, mas ele não esquece. Os olhos dele estão sobre nós para nos guardar e nos proteger, para nos abençoar. José ali interpretou o sonho deles. E lá depois de muito tempo, quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, um sonho de que 7 vacas feias e magras engoliam 7 vacas bonitas e gordas. E depois também ele teve outro sonho de 7 espigas feias, queimadas, que engoliam as 7 espigas bonitas. Quando ele teve esse sonho, aí o rei não conseguia ninguém que interpretasse, ninguém que sabia o que aquilo significava. Aí o copeiro se lembrou de José, falou: ó, faraó, tem um preso lá na prisão, mas ele é temente a Deus e ele interpretou o meu sonho e aconteceu da forma como ele falou. Então o faraó mandou chamar José e José veio à presença de Faraó, né? E ali ele interpretou o sonho de Faraó. E ele falou: olha, Deus é que vai revelar para você, Deus que vai dar a interpretação. E ele falou para Faraó que viriam 7 anos de muita fartura, porém depois viria 7 anos de muita fome, muita fome. E ele deu um conselho para Faraó, ele falou assim: olha, prepara, junta nesse período de fartura, junta bastante comida, bastante trigo nos celeiros, enche bastante, para que quando chegar o tempo de fome, você esteja bem e possa ajudar, né, as demais pessoas. E Faraó ficou tão feliz e José deu outro conselho para ele. Ele falou bem assim: olha, prepara uma pessoa inteligente, uma pessoa que possa administrar isso para o Senhor. E sabe o que Faraó pensou na mesma hora? Nós vamos ler bem aqui. O que Faraó respondeu? Está lá em Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois, Faraó ele vai falar para José: pois que Deus te fez saber tudo isso.
ninguém é tão inteligente, tão sábio como tu. E ele falou para ele, falou bem assim, olha, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó, no 42, fala que Faraó tirou o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Olha como que o nosso Deus é fiel. Deus fez com que José se tornasse governador do Egito. Muito importante, ele só estava abaixo do rei, mas o faraó colocou tudo ali nas mãos de José e Deus continuou abençoando. Deus abençoou porque José foi fiel. Se José não fosse fiel a Deus, ele seria apenas um escravo, apenas uma pessoa lá que trabalhou lá para Potifar. Mas não, mesmo ele sendo fiel, ele teve que pagar um preço, né? Muitas vezes as pessoas não são elogiadas porque fazem as coisas certas, não. Muitas vezes as pessoas sofrem, mas mesmo sofrendo, nós temos que ter certeza de que nós estamos fazendo tudo para agradar a Deus. E que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, por isso que nós devemos ser fiéis. E o tempo foi passando e José, ele administrou tudo ali, passaram aqueles 7 anos de fartura e chegaram os 7 anos de pobreza, né? De miséria. E Faraó, ele tinha muita comida para vender para os outros povos, para distribuir ali, né, no seu reino. E assim, José abençoou também muito a vida de Faraó e conseguiu ali salvar, né, tanto as pessoas ali do Egito como de outros lugares, inclusive a própria família. E chegou um dado momento, quem foi lá comprar comida no Egito? Os irmãos de José. E sabe o que eles fizeram? Se prostraram diante de José. E o sonho que José teve lá atrás se cumpriu. Sim, porque Deus, ele é fiel e ele cumpre. Os sonhos que Deus dá, que Deus revela, ele cumpre. Então, passaram várias situações e chegou o momento que José mais esperava. E olha só o que aconteceu. Ele pôde rever o seu pai, que ele ficou separado tantos anos. Glória a Deus por isso. Então nós vamos agradecer a Deus, porque Deus, ele foi fiel na vida de José e ele é fiel para conosco e nós devemos ser fiéis ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado porque o Senhor nos deu condições de sermos fiéis a Ti. O Senhor nos ajuda para nós não pecarmos contra o Senhor. Mas se por um acaso nós pecarmos, nós podemos, ó Pai, confessar, pedir perdão e o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica, o Senhor nos limpa de toda sujeira, de todo pecado. Ó Deus, nós oramos agradecidos e pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos fiéis. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, crianças, o coração de José não estava daquela forma. Olha como que estava o coração de José. Ele estava um coração cheio de amor, um coração cheio de fidelidade e um coração cheio de perdão, porque ele perdoou os irmãos se arrependeram, ele perdoou. Então, olha que grande exemplo nós temos da vida de José. Que nós possamos seguir esse exemplo, siga o exemplo de José, tá bom? Vamos ficar assim? Um grande beijo e até a próxima! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luane. Eu quero convidar vocês para assistir o vídeo da tia Cíntia comigo. A
juntar toda a sua família, aperte no gostei, se inscreva no canal e aperte no sininho. Tchau!